O falso evangelho adventista, o farisaísmo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos aqui a nossa série sobre o tal do evangelho adventista, mas nesse momento da série nós estamos fazendo um contraponto assim aos primeiros vídeos e falando um pouco assim de um falso evangelho que de fato existe no adventismo. No vídeo anterior nós falamos sobre o institucionalismo, que é um dos cânceres que existem dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e hoje nós vamos falar sobre o outro câncer, que é o farisaísmo. Tudo bem? Eu fiz um vídeo sobre esse tema recentemente na minha série autobiográfica, mas hoje vai ser o caso da gente avançar um pouco e se aprofundar um pouco nessas discussões sobre o farisaísmo adventista, ok? Esse é um aspecto muito importante. Então, vamos lá. O farisaísmo na Bíblia, ele tem pelo menos 3 características principais e muito importantes. A primeira delas é a hipocrisia. É não se viver aquilo que se prega, né, nos termos em que se prega. Então, o fariseu, ele é apontado por Cristo na Bíblia como aquele que senta na cadeira de Moisés e as pessoas devem fazer o que eles dizem, mas não fazer o que eles fazem, tá? Então, existe uma dicotomia bem radical e bem importante entre a teoria e a prática. Então, na teoria é fidelidade, na prática é infidelidade. Na teoria é espiritualidade profunda com Deus, na prática uma espiritualidade superficial e sem Deus, ou coisas do tipo. Então, esse é um dos primeiros aspectos, assim, do farisaísmo. Outro aspecto é cercar a lei de Deus de tradições humanas e determinar que quem discorda dessas tradições não são pessoas de Deus, são pessoas do diabo, e etc, etc e etc, ok? Então a ideia é essa. Você cerca a lei de Deus de regulamentos humanos e você sataniza a pessoa que discorda dessas suas tradições e dessas suas percepções e das suas compreensões a respeito das, entre aspas, cercas que as pessoas que seguem o farisaísmo colocam em torno da lei de Deus. E o terceiro elemento do farisaísmo é o amor pelo louvor público, pelo reconhecimento público no contexto religioso. Então o fariseu era aquele que gostava de orar em público, de ser louvado, de estar nos primeiros lugares, nos banquetes, nas festas, no templo, onde quer que seja, em contextos religiosos e sociais. Então, no fim das contas, o farisaísmo é sinônimo de um grupo de pessoas religiosas profundamente enganadas e que servem ao engano, tanto em função de questões teóricas quanto de questões práticas. E é muita hipocrisia, são muitos regulamentos humanos, tradicionais, não sei das quantas, e essa vontade assim de se destacar no ambiente social, religioso e tudo o mais, ok? Então, reunidas aqui as principais características do farisaísmo, nós precisamos então, já que a gente está se propondo aqui a falar de um farisaísmo adventista, a gente precisa então identificar se existe no adventismo um grupo de pessoas, etc e tal, membros e líderes da igreja, que tem essas características. E, obviamente, a resposta é sim, nós temos muitos fariseus adventistas na liderança ou na membresia da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Esse é um fenômeno profundo, complexo, intrigante, perturbador, interessante e que inclusive já demonstra que naturalmente dentro da igreja vai haver muita polêmica a respeito destas coisas. E o espírito de Cristo dentro da igreja sempre será um espírito inimigo do farisaísmo, assim como Cristo foi inimigo dos fariseus enquanto esteve no seu ministério na terra. Essa é uma das fontes de tensão que existe dentro do Adventismo do sétimo dia, onde alguns líderes e algumas pessoas tentam levar a igreja no rumo do farisaísmo e as pessoas que querem seguir a Cristo e não aos fariseus reagem, e aí tem todas as tensões e polêmicas e discordâncias dentro da igreja a respeito destas questões, assim como foi na época do Evangelho. Então, no fim das contas, não há nada muito novo debaixo do sol. E aqui você começa, talvez, a entender um pouco melhor por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja envolvida em tanta polêmica, tanto externa, né, assim, de pessoas não adventistas que fazem polêmicas contra o adventismo e vice-versa, como também polêmicas internas, né? Os adventistas do sétimo dia são frequentemente muito divididos entre si em torno de certas discussões. E vamos identificar um pouco desses problemas, dos seus fundamentos, e vamos tentar ter uma visão madura desse fenômeno e vamos tentar entender isso aqui. Eu queria começar falando um pouco de um certo dilema por detrás da ideia de um estilo de vida adventista, entre aspas. Tá? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem a sua própria versão daquilo que poderia ser tipo o evangelho integral, né, como existe em algumas outras igrejas, assim. A ideia de que a gente deve dar o evangelho todo para o homem todo. E aí existem versões desse tipo de ideia não adventistas aí, na missão integral e essas coisas todas. E o Adventismo do Sétimo Dia tem uma versão própria desse tipo de ideia. E basicamente a ideia é o seguinte, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela pretende conduzir os seus adeptos a irem além de serem pessoas meramente que estudam a Bíblia. O estudo da Bíblia é muito importante no Adventismo, etc. Mas a Igreja Adventista, ela pretende ir além das teorias bíblicas e das discussões textuais e doutrinárias. E existe um pouco a tentativa de se propor todo um estilo de vida completo aos adeptos do Adventismo do Sétimo Dia. Então, ser adventista, especialmente ser um adventista fiel, de verdade, que realmente abraça o adventismo de forma ampla, completa e restrita, profunda e etc. e tal, deve conduzir as pessoas que são adventistas a uma vida adventista. Tipo assim, não é meramente você frequentar a igreja aos sábados e acabou. Não. É você ter a religião e os princípios da religião presentes na sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as esferas e áreas da sua vida, você ser um fiel adventista do sétimo dia. E uma das coisas que tenta se passar dentro desse estilo de vida adventista são os chamados 8 remédios naturais, que o adventismo propõe como parte do estilo de vida saudável, não sei das quantas, e etc. Eu preparei aqui uma colinha para eu ler aqui enquanto falo com vocês. Posso até colocar o link desse site aqui na descrição do vídeo, que é adventistas.org/pt/saúde/8-remédios-naturais/. Vou colocar para vocês aí o link se vocês quiserem dar uma olhada por vocês mesmos. Eu
não vou ler tudo isso aqui, tá? Porque não é o meu interesse. Mas aqui está uma exposiçãozinha básica sobre o que seriam os 8 remédios naturais. 1, uma alimentação saudável. 2, uma ingestão regular de água, que inclusive já deveria estar dentro da alimentação saudável, mas tudo bem, não sejamos muito críticos. Respiração de ar puro, eu que moro em São Paulo já não estou capaz de cumprir esse negócio aí, mas tá bom, né? Para quem consegue aí respirar ar puro. Exposição à luz solar, ok. Prática de exercício físico, repouso, né, qualidade de sono, exercer temperança e evitar drogas ilícitas ou lícitas que façam mal, etc, etc, etc. E confiança em Deus. Então esses 8 remédios naturais, eles deveriam fazer com que os adventistas do 7º dia que obedeçam as instruções implicadas nesses remédios naturais e realmente tenham uma boa alimentação, evitam coisas ruins e comem de forma equilibrada as coisas que são boas, e tomam água, e fazem exercício, e cuidam do sono, isso e aquilo, e confiam em Deus, e têm uma vida positiva, e tal, e tal, e tal. A teoria é que essas pessoas terão mais saúde, mais longevidade do que a maioria das pessoas, etc, 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 o que inclusive teria por implicação de que esses princípios são inspirados por Deus de alguma forma e que Deus quer que as pessoas sigam essas coisas aqui para elas terem uma melhor qualidade de vida. Tudo bem. Ok. São instruções inocentes, não é verdade? Pelo menos num primeiro momento, num primeiro olhar. A menos que você tenha pessoas assim muito fanáticas para tipo colocar essas coisas em prática. Ok, essas instruções elas são mais ou menos ok e mais ou menos tranquilas, assim, a gente não precisa polemizar muito contra elas, a não ser que elas tentem ser, aliás, a não ser que pessoas muito fanáticas e tal tentem colocar essas coisas em prática. Aí geralmente você pode encontrar assim, comunidades muito doentes dentro do Adventismo do 7º dia, de pessoas aficionadas em discussões sobre estilo de vida e saúde, alimentação e vegetarianismo e não sei o quê, e trocentas coisas que vai virando uma loucurada imbecil também. Mas nós vamos não polemizar em relação a estas coisas nesse momento. Vamos deixar como está. E muitas vezes essa posição adventista em relação a esse tipo de assunto é inclusive percebida por parte de líderes e membros da igreja como uma das coisas que constituem a superioridade do entendimento adventista a respeito das questões na prática, entendeu? É como se, além da igreja adventista do 7º dia ter um melhor entendimento bíblico que a maioria das demais igrejas, etc e tal, o que eu concordo que é bem verdade, além disso, o adventismo vai para além dessas questões e ainda tem todo um estilo de vida muito superior e melhor ao das demais pessoas. Nesse ponto eu não concordo tanto porque o farisaísmo adventista também se manifesta muito nestas coisas. E às vezes existe muita hipocrisia em se dizer que a gente tem um estilo de vida saudável e na prática não ter, que é o problema da hipocrisia. De que essas instruções a respeito dessas coisas muitas vezes funcionam como cercas da lei de Deus ou em torno da lei de Deus, contradições humanas, implicando inclusive que quem discorda é do diabo, então quem come carne é do diabo. Isso não é uma coisa que a palavra de Deus ensina em lugar nenhum da Bíblia, tá? Mas aí tem alguns adventistas que vão rumando nessa mentalidade mais numa direção de um veganismo mais radical e tal. E muitas vezes também existe esse amor pelo louvor público. Olha que grupo maravilhoso que são os adventistas. Às vezes tem alguma matéria de uma Rede Globo, da Band, do SBT, em alguma feira de saúde adventista. E aí alguns adventistas colocam, nossa, aqui foi visto que nós vivemos mais e melhor, e tá aquele orgulho público.
por louvor e por como somos melhores e como somos legais. Então, o farisaísmo adventista também se manifesta muito nessas questões aqui. Mas eu não vou encrencar com elas, porque eu tenho objetivos maiores no meu vídeo aqui. E eu queria falar um pouco sobre outros aspectos. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como organização e como comunidade, muitas vezes não se dá por satisfeita em parar por aí na sua cruzada a favor de uma vida melhor e mais consagrada a Deus e superior e blá blá blá. E aí a igreja não se contenta e nem para por aí. E existe no Adventismo do Sétimo Dia toda uma ampla batalha no âmbito das discussões que estão no campo cultural. Nas questões de sociedade, cultura, etc. e tal. Isso é uma questão bem interessante, porque se você perguntar para pessoas não adventistas que têm parentes ou amigos adventistas, e você perguntar assim, quais são as características do adventista, dificilmente pensador cultural vai ser uma coisa que vai ser evocada pelas pessoas. As pessoas vão poder dizer que nós somos pessoas que não comemos carne de porco, que guardamos o sábado, que temos algumas crenças estranhas, outras bem interessantes, bem positivas, outras bem negativas. Essa coisa do vegetarianismo às vezes chama um pouco a atenção e tal. Mas assim, grandes pensadores e produtores de cultura não vai estar na lista da percepção das pessoas a respeito dos adventistas. Mas tem muito adventista que pretende, ser críticos culturais em ampla medida. Isso é bem interessante. Antes de avançar, deixa eu deixar claro para vocês que existe divisão na igreja adventista sobre o que a gente vai falar daqui para frente. Existem pessoas que são mais radicais, tem pessoas que são mais equilibradas, tem pessoas que são muito indiferentes em relação a certas coisas. Mas, em geral, existe uma tensão que é importante de ser entendida, que tem que ver assim com pessoas muito vocais em termos assim de denúncia e proibição de coisas que têm a ver com materiais culturais, e a gente vai falar bastante sobre isso. E, em geral, as discordâncias, elas não são tão vocais assim, mas elas são mais práticas. Vou tentar ensinar para vocês. Então, por exemplo, na igreja, quem acredita que não deve ouvir música assim, ou assada do mundo, não sei o quê, ou ver cinema, ou dança, ou show, ou balada, ou estádio de futebol, ou sei lá o que, videogame, roupa, política, tatuagem, piercing, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem acredita que essas coisas todas, são erradas e são proibidas, é coisa do diabo? Em geral, elas são vocais. E elas vão lá e pregam, ensinam e ficam denunciando aí a cultura, que a cultura é um lixo. Mas as pessoas que discordam, elas não são tão vocais, elas só ignoram essas coisas. E aí ela vai lá, faz a sua tatuagem, coloca o seu piercing, come a sua carne, vai no cinema, ouve a sua música, joga o seu videogame, joga a sua bola, vai no estádio, usa a roupa assim, o assado, crê ou participa desse ou daquele grupo político, e etc, e etc, e etc, e a discordância acontece dessa forma. Então, a impressão que passa é que muitas vezes assim, o adventismo é contra essas coisas, porque quem é contra fala, e não tem muito quem fale a favor. Adventista, por favor, faça tatuagem, faça piercing, ouça rock, coma carne, vá no cinema, vá no teatro, jogue bola, vá no estádio, use roupa assim, se envolva na política, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem ninguém que fala essas coisas, entendeu? Mas tem quem fala o contrário. Então aí passa essa impressão de que o adventismo é uma religião muito quadradinha,
com essa cruzada anticultural em relação a tudo ou a maioria dessas coisas aí e tal. E a gente precisa entender esse fenômeno, tá? Porque a discordância, muitas vezes, ela não é vocal, ela é só prática mesmo, só ignora o maluco aí falando idiotice e viva como você quiser. Tipo, assim que assim que funciona. Inclusive, eu me lembro, quando eu era frequentador da Igreja Central de Curitiba, no início da minha caminhada cristã, eu me lembro de um cara, eu lembro dele, mas eu me lembro, assim, não lembro da mulher dele e dos filhos, mas eu lembro que ele tinha mulher e filhos, mas eu lembro mais da cara dele, assim. E geralmente, às vezes, ele ia de camiseta pra igreja, assim, e ele tinha uma tatuagem gigante com o nome da filha dele, assim, sei lá, Gabriela, uma coisa assim, tipo. E eu achava aquilo bem interessante, assim, e aquele cara, ele se sentia muito confortável ali no meio da igreja, ali, com aquela tatuagem gigantesca com o nome da filha dele, né, que eu me lembro que o nome era da filha, e tipo, nunca teve nenhum estresse, assim, nenhum problema. Então, se alguém lá na frente viesse pregar um dia, não, porque quem faz tatuagem, coisa do mundo, satanás, isso aqui, eu queria só dar risada e sair dali de boa, entendeu? Tipo, sem estresse, assim. Claro, lembrando, inclusive, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba, ela também é uma igreja sui generis, assim, vamos colocar dessa forma. Uma igreja central, muito rica, uma cidade grande. Então, tem algumas coisas e tal que não são tão comuns em igrejas menores do interior. Também essa divisão entre igrejas menores e grandes, ricas e pobres, interior ou capital, também faz com que exista bastante diferenças em relação a estas coisas. E você tem hoje em dia esses fenômenos desses espaços Novo Tempo, tipo Igreja Nova Semente, projetos especiais, etc., que aprofundam ainda mais a diferença entre essas coisas aqui no Adventismo do Sétimo Dia. Inclusive, esses tempos eu estava na igreja, uma igreja nova que eu nunca tinha ido, e eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu vi é que tinha uma bateria eletrônica do lado do púlpito, um contrabaixo e um teclado. E aí chegou 3 caras, 2 tatuadão assim, entraram, subiram lá no púlpito, um pegou a bateria, outro pegou o teclado, o outro cara foi pro baixo, tocando louvor lá, e é isso aí, entendeu? De boa. Em uma igreja do interior aí por aí, isso poderia fazer os irmãos rasgarem as vestes, né? Tanto a bateria quanto as tatuagens dos nossos irmãos. Enfim. Então, vamos tentar bater um papo assim bem tranquilo sobre essas coisas, ok? Então, eu identifiquei aqui alguns cernes de discussão sobre aspectos culturais. E, obviamente, aqui não estamos fazendo uma lista exaustiva, mas eu acho que as principais questões são essas aqui. Música, teatro, cinema, balada, roupa, moda, videogame, esportes em geral, política em geral, tatuagem, piercing. São essas as principais discussões aí que tem que ver com essas questões culturais. E o que acontece, assim, dentro do Adventismo do Sétimo Dia, existe uma ampla gama de pessoas que basicamente acredita que a vida humana correta, que honra e louva a Deus, é uma vida de pessoas que se limitam a estudar, se ainda estiverem em faixa etária escolar, trabalhar, se estiverem na faixa etária de trabalhar, ler a Bíblia, ler Ellen White, fazer orações, cantar e ouvir louvores e testemunhar e pregar o evangelho para trazer mais pessoas para a igreja. A vida se resume a isso. E ponto final. Uma ampla gama maioria de pessoas adventistas pensa isso. Aí, no máximo, o que pode ser acrescentado a isso é um período de férias, onde se pode sair um pouco da rotina, sem ser infiel a Deus, e viajar um pouquinho e descansar um pouquinho, tá? Fora isso, qualquer coisa é não somente assim, tipo, perder tempo,
mas é se colocar no terreno encantado de Satanás, perigando perder a sua salvação e a sua alma e ir para o inferno. Então, em ampla medida, as questões culturais aí, música, teatro, cinema, balada, roupa, videogame, esporte, política, tatuagem, piercing, etc., estão todas no terreno do Satanás. E só quem está orando, lendo a Bíblia, louvando, indo para a igreja, estudando e trabalhando e nada mais do que isso, é que está indo para o céu, que é o caminho estreito, e o resto é o caminho largo, e aqueles entendimentos. E tudo bem, a gente pode dizer assim, por exemplo, que existe uma leitura muito inocente, muito benevolente dessas pessoas em relação a resumir o que é a vida humana, entendeu? E esses adventistas, eles acreditam, então, que é muito melhor viver essa vida bem simplesinha, focar nas coisas de Deus, do que nas coisas do mundo e tal, e etc, e etc, e etc. Uma coisa assim que é muito central nessas discussões como um todo, que a gente conversou um pouco no vídeo anterior também, tem que ver com a dinâmica da existência familiar, tá? Por exemplo, eu vou demonstrar para você assim, imagine que pais adventistas, um homem e uma mulher, têm seus filhos, e se eles são adventistas, eles estão muito mais satisfeitos se os seus filhos não se interessarem em música, em teatro, em cinema, em balada, em moda, em roupa, em videogame, em esporte, em política, fazer tatuagem, fazer piercing, e eles só se interessarem em coisas adventistas. Tipo, o papo lá na casa for, nossa mãe, você viu, temos um novo inário, nossa, agora temos o livro da Ellen White, na linguagem dos jovens, nossa mãe, eu estou tão feliz de poder ler cada vez mais Ellen White. Ai mãe, eu não quero ler Harry Potter, nem Senhor dos Anéis, nem nada. Nossa mãe, olha, os meus colegas da escola, eles querem jogar bola, mas eu só quero ler a lição da escola sabatina. Os meus colegas gostam de videogame, mas eu não, mãe. Eu gosto só de louvar a Deus. A maioria dos pais adventistas ficaria muito feliz se a vida fosse desse jeito. E a gente não pode negar que essa é a realidade. Porque, em geral, os pais adventistas têm muita influência desse pensamento anticultural e não sei o quê, e etc. E, em geral, os pais exercem autoridade sobre os filhos enquanto eles não percam essa autoridade à medida que a criança cresce e vira adolescente e adulto. E, em geral, os pais é que vão administrar no início da vida dos filhos as permissões e as proibições. Se pode ouvir música, se pode ver filme, se pode entrar na internet, se pode vestir essa roupa, se pode jogar esse videogame, se pode fazer esse esporte, se pode votar no Lula, ou no Bolsonaro, ou não sei o quê. Enfim, à medida que essas coisas vão acontecendo e a vida vai se desenvolvendo e as crianças vão vivendo e vão amadurecendo, essas coisas vão sendo administradas e alteradas. Aí não podia, agora pode, aí antes era assim, agora é assado. E a vida vai avançando e etc, e etc, e etc. Só que o que acontece? Um dos problemas que existem dentro das comunidades é que nós não conseguimos criar os nossos filhos de forma absolutamente isolada dos demais pais que criam os filhos deles, especialmente em contexto de que vai levar as crianças para a escola mais cedo ou mais tarde. Então as crianças, ao terem contato com as outras crianças, elas vão entrar em contato com coisas que, por exemplo, um pai proíbe, o outro permite, um pai deixa, outro pai não deixa, e daqui a pouco as crianças estão conversando sobre um monte de coisa, mesmo que o pai não queira, ou não deixe, ou não sei o quê. E assim as coisas vão acontecendo, tal, é muito interessante. E o que acontece, assim? Começa a haver uma certa tensão na relação entre as pessoas, as famílias e as comunidades. Porque, por exemplo, eu posso proibir o meu filho de uma certa coisa, mas o pai do filho do meu amigo não proibia aquela coisa. Aí daqui a pouco, no contato do meu filho com o filho dele, meu filho tem contato com aquilo que eu proíbo, mas o pai dele não proíbe.
Por exemplo, eu não deixo meu filho ter filme de Hollywood no celular, mas o amiguinho dele tem, que o pai dele deixa. Aí o meu filho está na escola vendo filme de Hollywood no celular, que eu não deixo, mas o pai do outro deixa. E além disso, começa a virar uns problemas inversos também. Tipo, às vezes eu não proíbo meu filho de fazer uma certa coisa, mas o outro pai do outro filho quer proibir porque eu não quer que o meu filho faça para não influenciar o filho dele. E a gente pensa que essas coisas são simples, mas elas não são. Inclusive, botar filho em escola é uma questão sempre muito complicada, né? Geralmente na escola nós temos um antro de corrupção das pessoas. Além de ser um ambiente bastante emburrecedor, em ampla medida, mais do que de realmente florescimento do espírito, do estudo das pessoas. É uma discussão complicada também. Então, tipo assim, existem pessoas dentro da igreja, e talvez até, não sei dizer se são a maioria, que gostariam que as questões culturais estivessem fora do radar para todo mundo viver essa vida muito, muito, muito quadradinha, e etc, e etc, e etc. Entretanto, a gente precisa colocar alguns pingos nos is, e a gente precisa demonstrar que as coisas não são tão simples assim. Essa visão simplista, inocente, benevolente, de que esse estilo de vida restritivo em relação às questões culturais é uma coisa assim super positiva, de Deus, que é o que Deus quer, e o contrário é o diabo que o diabo quer, e Deus não gosta, e não sei o quê, etc, etc, etc. Essa é uma visão assim que satisfaz pessoas assim muito limitadas, muito burras, muito superficiais. Mas a gente precisa trazer um pouco de uma visão mais realista e lidar um pouco com as questões de uma forma mais complexa. E assim, a cruzada cultural farisaica que existe dentro do adventismo, ela tem uma característica muito importante, que é a simplificação da complexidade dessas discussões. Geralmente se ignora essa complexidade e o resultado é uma vida muito simples, onde as coisas, entre aspas, do mundo, elas são enxergadas com muita dureza, com muita maldade, tipo videogame, um esporte, não sei o que, é tudo muito perigoso, e lá tá o Satanás e não sei o que. E as coisas da igreja ou as coisas de Deus, elas são tratadas com muita benevolência. Então, ter interesse nas coisas da igreja é bom, ter interesse nas coisas do mundo é mal. Geralmente é isso que está por trás, assim, essa visão bem básica das coisas. Não para pensar, essas pessoas não param para pensar que as coisas podem não ser tão simples assim. Mas o resumo é esse. Os interesses seculares são vistos pelos fariseus adventistas da pior forma possível. Sempre inferindo assim, uma absoluta maldade, se você quer ouvir música, se você quer ver filmes, se quer jogar videogame, se quer ir no jogo de futebol, se quer fazer um esporte, se quer se envolver com a política. É tipo você ser infiel a Deus. Assim, é a pior forma... É sempre interpretado da pior forma. E o interesse religioso é sempre interpretado da melhor forma. Tipo, o bem da igreja é o bem da vida, da sociedade, de Deus, e etc, e etc. E é bem interessante, assim. Muitas vezes não se para pensar que o interesse secular pode ser muito legal. A pessoa se interessar por artes, por política, por ciência, por filosofia... sabe, pode ser super legal assim, para estimular o pensamento, o crescimento, o amadurecimento, de forma positiva, não pecaminosa. E interesses religiosos podem ser nojentos, né? Pessoas religiosas podem ser muito maldosas, mesquinhas, idiotas, que julgam as outras da pior forma possível. E às vezes você se interessar em ser um religioso é você se interessar em ser um escroto, babaca, nojento, preconceituoso, retardado mental.
Só que as pessoas elas não enxergam a realidade assim, porque elas são burras na maioria dos casos, etc. E aí fica essa simplificação gigantesca dos problemas, e etc, etc, etc. E em ampla medida, existem dois sentimentos principais que comandam essa festa. É o sentimento do medo e o sentimento do controle. Essas coisas, elas estão na base, no fundamento de todos esses problemas. E o medo é o principal deles. Por quê? Porque é verdade, nós não precisamos negar que o mundo e a vida é um negócio perigoso, vamos colocar desta forma. A vida pode ser muito boa, mas ela também pode ser muito ruim. E algumas coisas que a gente fizer na nossa vida podem nos conduzir a coisas muito ruins. Então vamos imaginar que uma pessoa teve um interesse numa música, foi num show, usou uma droga, foi estuprada, ou se envolveu sexualmente com alguém, virou promíscua, ficou com AIDS, morreu e foi pro inferno. Sei lá, vamos colocar assim bem simplificadamente. Veja, toda essa derrocada na experiência da pessoa, que tem o resultado final em ir pro inferno, começou ouvindo uma música. Ou lá, eu tinha um amiguinho, comecei a jogar videogame com ele, e eram dois meninos, daqui a pouco os dois meninos, um tirou a roupa na frente do outro e ficaram excitados sexualmente e virou homossexual, ou se descobriu homossexual. Tudo começou com um joguinho de videogame na casa dos dois moleques. E a gente poderia dar exemplos em todas essas áreas. Se envolveu com política, deu ruim. Se envolveu com esporte, deu ruim. Foi lá no jogo de futebol, alguém se envolveu numa briga, tomou um tiro, morreu. Foi lá num lugar, se influenciou em relação àquilo e agora se afastou da igreja, começou a desacreditar de Deus. E essas coisas todas, elas existem. Ninguém vai negar que essas coisas existem, tudo bem? E aí você começa a gerar medo nas pessoas, certo? E as pessoas começam a tentar entender, o que está acontecendo? Ouviu música, se envolveu com política, se envolveu com cinema, com a balada, com a roupa, com o videogame, com o teatro, com o esporte, com não sei o que, deu ruim? Cara, que medo, né? Se o meu filho chega e diz, pai, hoje eu vou numa festa, aí você já começa a imaginar, meu Deus, se meu filho estiver sendo estuprado, ou se ele estiver sendo homossexual, se ele estiver usando droga, se ele estiver se rebelando contra Deus, e se ele for pro inferno, meu Deus, e numa festa virou um perigo gigantesco no rolê, entendeu? E ok, vamos dizer que esse perigo ele tem algo, pelo menos, de potencialmente factível, porque tem pessoas aí no contexto da vida que se afastaram de Deus aí nesses contextos como um todo. E aí, em função desses medos, começa as pessoas a imaginarem que se elas conseguirem controlar os comportamentos, o medo dessas coisas que podem acontecer vai diminuir, porque a chance dessas coisas acontecerem vai diminuir. Então, se eu não permitir que vá na balada, que ouça música, que ouça o teatro, que vá no jogo, que vá jogar bola, que vá jogar videogame, que vai ficar sozinho com o amiguinho, que vai se envolver com política, que vai fazer tatuagem, que vai fazer aquilo, se eu controlar estas coisas, a chance é menor dos problemas acontecerem. E aí você começa a entender um pouco o que está por trás destas questões. Agora, a sensação de medo e de controle, ela pode ser legítima ou ela pode ser ilegítima. Ela pode ser condicionada por amor ao outro ou pelo interesse em, comandar a vida do outro para o seu próprio benefício. Por exemplo, é complicado a gente lidar com essa discussão, porque o que acontece é assim. Em ampla medida, esses farisaísmos, eles nascem nas famílias. Mas lembra como a gente falou no vídeo anterior? Às vezes essas estruturas familiares passam para a sociedade de forma mais ampla.
Então uma estrutura entre líderes e liderados na família vira líderes e liderados na sociedade. Agora tem político, policial, não sei o que manda na sociedade e os demais obedecem, ou algo do tipo. Então o que começa na família passa para a sociedade. E esses medos e esses controles, eles nascem na família e eles passam para a igreja. E agora a igreja quer exercer controle sobre as pessoas, do que pode ou não pode, porque pode ou não pode, e muito alimentando o medo, né? Que se não for daquele jeito, ao perigo, ao diabo, ao satanás, ao isso e aquilo, ao pecado, à perdição, o inferno, e blá blá blá. Só que assim, o interesse dos pais em relação aos filhos, ele é mais mediado pelo amor do que o interesse da igreja instituição. Porque a igreja instituição, ela não tem amor pelas pessoas como os pais têm, amor pelos seus filhos. E além disso, a igreja, quando ela se torna um centro de controle dessas questões culturais, do que pode ou não pode, a igreja lucra com isso. Então, por exemplo, se você conseguir convencer os pais dos membros da igreja de que as coisas culturais são muito perigosas e as pessoas sempre podem acabar se perdendo, pode ser que isso seja um incentivo para o pai colocar o filho na escola adventista para tentar evitar perigos que podem existir na escola do mundo, da outra igreja, ou sei lá do que, entendeu? Porque aqui nós vamos controlar o que lá fora eles não vão controlar. Aqui dentro não vai ter rock, aqui dentro não vai ter festinha não sei o que, aqui dentro não sei o que lá, não vai ter teatro, não vai ter cinema, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Mas no final das contas até tem, né? Mas vamos dizer que não tivesse, né? Vamos dizer que não fosse assim, só fariseu incoerente, né? Vamos dizer que o adventismo tivesse essa cruzada cultural contra essas coisas e ninguém ouvisse música, ninguém visse filme, ninguém fizesse nada, né? O que não é verdade, mas enfim. Lembra que essa é uma característica do farisaísmo, a hipocrisia. Fala uma coisa e faz outra. Mas enfim, mas o fato a igreja ela fica colocando essas bobajadas na cabeça das pessoas com o intuito de se vender como uma solução do problema, entendeu? Ó, vem aqui na igreja, vem aqui na minha escola, vem aqui no meu hospital, vem aqui na minha instituição, viva a sua vida aqui comigo, que nós vamos estar mais controlados e não vai ter ninguém ouvindo rock, usando droga, estuprando e sendo homossexual e fazendo isso, fazendo aquilo. É como se aqui dentro a vida fosse melhor, mais simples, mais fácil. E você só precisa devolver dízimo, dar ofertas e pagar mensalidades aqui para as instituições da igreja para você viver no maravilhoso mundo adventista. Acho que vocês devem estar me entendendo. E tal, e é isso, 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 e é isso. É assim que funciona. Só que a partir daqui, eu quero exemplificar um pouco alguns problemas e demonstrar para vocês assim o quanto essas questões elas são bem interessantes e frequentemente elas são mais complicadas do que as pessoas supõem, né, na sua leitura superficial das coisas. Então eu vou dar um exemplo aqui que tem a ver assim com a materialização do medo que muitos cristãos têm, muitos adventistas têm em relação ao que pode acontecer com as pessoas em um contexto cultural. Vamos dizer que o seu filho, a sua filha, desenvolvam algum tipo de apreço por um produto cultural tipo o Star Wars. Vocês sabem o que é o Star Wars? O filme, a franquia Guerra nas Estrelas? Então, o Star Wars é todo um universo criado pelo George Lucas e Steven Spielberg. Pelo menos eu acho que o Steven Spielberg estava envolvido no começo, mas não tenho certeza também. Mas o George Lucas com certeza. E ele lá escreveu personagens e toda uma história, e tem trocentos filmes, e tem toda uma característica específica desses personagens. A maioria de nós sabe quem é o Darth Vader, ou quem é o Luke Skywalker, e é o Jedi, e é o R2-D2, né, aquele bagulhinho, tem trocentos aí, o Chewbacca, tem essa galera toda aí, muito interessante o Star Wars.
Então existe ali um produto cultural, tem milhões de dólares investidos nesses personagens, nessas histórias, e tem bonequinho, e tem videogame, e tem filme, e tem série, e tem roupa, e tem música, e tem isso, e tem aquilo, Star Wars. E quando a gente é mais jovem, e a gente toma consciência, a gente assiste um filme do Star Wars, a gente pode se apaixonar por aquele universo. Porque a criança ela tem uma imaginação vívida, ela olha aquele negócio, ela viaja naquilo, ela quer comprar um sabre de luz para fazer uma lutinha com o amiguinho, e daqui a pouco o amiguinho também viu aquele filme e eles estão falando a mesma língua, e você viu que o Luke Skywalker falou não sei o que para não sei quem, a princesa Leia, e não sei o que lá, e pai, vira um puta de um assunto entre a molecada, e a molecada se apaixona nesse negócio. Aí vamos pensar que uma dessas pessoas, criança que assistiu Star Wars, ela começa a crescer e ela tá ali com seus 16 anos de idade, 18 anos de idade, 15 anos de idade, 20 anos de idade. Vamos pensar aí nessa fase entre 15 e 20 anos de idade. E ela já assiste Star Wars desde criança, e ela tem os bonequinhos, ela tem Lego, ela tem pôster, ela adora esse assunto. E daqui a pouco, essa pessoa começa a se envolver em todo tipo de pecado contextualizado na franquia do Star Wars. Vamos pegar um exemplo assim bem maluco, entendeu? Vamos dizer, por exemplo, vai sair um novo filme do Star Wars no domingo que vem nos cinemas e custa R$50, a pessoa não tem dinheiro para ir, ela vai lá e comete um assalto com o intuito de assistir o filme do Star Wars. Vamos dizer, por exemplo, assim, que exista toda uma linha de pornografia de pessoas que usem fantasia do Star Wars pra ficar transando. Aí um cara com o capacete do Darth Vader tá transando com a guria vestida de princesa Leia, e o moleque vai lá e começa a assistir trocentas pornografia do Star Wars. Aí vamos dizer que o rapaz ele pega um bonequinho daquele lá e começa a acender uma vela diante do bonequinho e dizer: ó, Luke Skywalker, o senhor é o meu Deus, me guie na jornada, que a força esteja comigo. E o moleque vai lá e não quer guardar o sábado, que ele quer ficar vendo Star Wars o dia inteiro no sábado. E o moleque tá desonrando o pai e a mãe, que ele aprendeu que o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker, já tá bravo com seus pais. Ah, pai, você é o Darth Vader, eu te odeio, eu não te amo. E xinga o pai, briga com o pai. Sei lá, o moleque transgride todos os 10 mandamentos em coisas referentes ao Star Wars, tá? Agora o Darth Vader é o deus dele, ele idolatra, ele toma o nome de Deus em vão, ele transgride o sábado, ele desonra o pai e a mãe, ele rouba, ele adultera, ele mata o amiguinho que não gosta de Star Wars, ele mente para poder comprar coisas do Star Wars, ele cobiça as coisas do Star Wars o tempo inteiro. Vamos dizer que isso aconteça com alguém. Ok, beleza. Nós estamos demonstrando um interesse pecaminoso aqui de um produto cultural complexo, profundo, super triste, assim, né? A vida de uma pessoa sendo infiel a Deus aí por causa do Star Wars. Só que o que acontece? Nós também podemos saber que tem uma outra pessoa nessa mesma faixa etária, que conheceu o Star Wars nessa mesma época, que adora o Star Wars, gosta dos personagens, gosta da história, mas não leva as coisas para esse lado. Vamos dizer que é um cristão. O moleque foi criado na igreja, mas uma igreja aí que não tem nada contra o Star Wars. E os seus pais deixavam ele assistir, compravam os bonequinhos, mas sempre ensinavam o moleque: olha, filho, tem isso aqui é legal, mas isso aqui não é legal, cuidado, babá. E daqui a pouco, o filho nunca viu pornografia com Star Wars, ele nunca matou e roubou ninguém para ver nada do Star Wars, ele não transgrediu o sábado, ele estava lá de boa guardando o sábado para ver nada do Star Wars, enfim. Tipo, tem um interesse normal e saudável no produto cultural. E não foi infiel nem a Deus, nem à lei de Deus, no contexto destas questões. Então perceba, o fato de ter uma pessoa, um grupo de pessoas, que desenvolve um interesse pecaminoso no Star Wars,
não faz com que todas as pessoas desenvolvam a mesma postura. E não se deve proibir uma coisa porque os piores exemplos que gostam daquela coisa vão para um lado completamente errado. Porque se você fizer isso, você deveria pensar em ser coerente. E também proibir o seu filho de participar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não estou entendendo, Ezequiel, está muito complicado o seu exemplo. Ok. Vamos pegar a pessoa que proíbe os seus filhos de assistir o Star Wars porque um dia algum retardado mental aí assistiu o Star Wars e estragou a sua vida no exemplo pecaminoso lá do que eu dei para vocês. Beleza, ok. Agora, veja bem, na Igreja Adventista do Sétimo Dia também não tem bastante pecado e gente indo para o inferno? Por exemplo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos aqui no campo da divisão sul-americana e da União Sul-Brasileira, um vagabundo visto em motel com puta sendo presidente da associação na igreja. Bom, nenhum pai gostaria que o seu filho, quando crescesse, fosse um vagabundo visto em motel com puta comandando uma associação na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, já que existe esse perigo do seu filho se tornar um vagabundo mau caráter desse nível aí dentro da igreja, proíbe ele de ir na igreja, ué. Porque se você proíbe o seu filho de ver Star Wars pela pior coisa que pode acontecer com ele vendo Star Wars, proíba ele de ir na Igreja Adventista, porque o pior que pode acontecer com ele na Igreja Adventista é ele ser amigo do Marlington Lopes, do Ayrton Killer. Vocês entendem onde eu quero chegar, né? E esse é um ponto interessante. O problema é quando você coloca um interesse nas questões culturais, e o Star Wars aqui é só um exemplo. A gente poderia colocar esses exemplos, a pessoa tem interesse em música, em teatro, em moda, em cultura, em sociedade, em tatuagem, em política, em economia, em ciência, em videogame, nisso e naquilo, entende? Tem pessoas que nos interesses em relação às coisas em geral vão revelar um caráter odioso, pecaminoso, nojento, diabólico, e tem pessoas que não. E não é porque tem pessoa pecaminosa no meio ali que você vai proibir todo mundo de participar daquilo ali, porque senão, inclusive, tem que todo mundo se matar e sair do mundo, gente. Porque tem gente pecaminosa aí que não presta e não vale R$1 em todos os lugares, inclusive na maravilhosa igreja, entendeu? Então, o que acontece? O ponto é, essa dureza que se faz na avaliação das questões culturais, ela não é feita na hora de avaliar a igreja. Então, você quer ser muito duro com os defeitos lá de fora e você quer que se passe pano para os defeitos aqui dentro. Por exemplo, na igreja, às vezes, existe abuso sexual. E às vezes no grupo das pessoas que gostam de Star Wars não tem abuso sexual. Seria muito melhor uma pessoa estar lá no meio do grupinho dos amiguinhos dele conversando sobre o Mestre Yoda e o Darth Vader e não sei o que lá, do que aqui na igreja, no Clube de Desbravador, sendo abusado por um filho da puta aí que cuida de Clube de Desbravador e abusa de criança, entendeu? Claro, a gente não sabe quem é quem, o que acontece onde, às vezes existem problemas na igreja ou fora da igreja. Mas entenda o exemplo que eu estou dando, tá? Em um caso concreto e específico, seria melhor a pessoa estar no cinema, ou no show de rock, estar na balada, estar fazendo a tatuagem do que estar sendo abusada na igreja, né? Então, tipo, tem que entender a realidade. Tem que entender que as coisas não são um mar de cor-de-rosa, um céu de brigadeiro, entendeu? E esse é o ponto, assim, as pessoas são muito manipuláveis e muito burras, porque elas têm medo do que vai acontecer lá fora. E o que vai acontecer dentro? Ninguém tem medo, não? Ninguém nunca parou para pensar no que pode acontecer? Esse é o problema. Só que quando a gente começa a falar coisas nessa direção, começa a surgir uma questão assim que é bem triste, assim. Os fariseus adventistas, quando eles ouvem coisas do tipo que eu estou falando aqui, eles começam a fazer a acusação mais diabólica que existe contra pessoas como eu, que falam as coisas como eu falo. Vamos abrir a Bíblia aqui em Jó capítulo 1. Eu vou ler dos versos 6 a 11 para você
para demonstrar para você qual é a acusação mais satânica que você pode fazer contra os outros. Caso você queira aprender com os fariseus. E a Bíblia diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua cara. Quando Satanás quis acusar Jó, Satanás questionou as intenções de Jó. Olha, Senhor, Jó teme a Deus, Jó é fiel, porque Deus abençoa Jó gigantescamente. Já que Jó está abençoado, é fácil para ele louvar e não blasfemar, mas tira dele os brinquedinhos dele, tira o Star Wars dele. E você vai ver que ele vai blasfemar na sua cara. E como que você se defende de uma acusação como essa? Quando a gente começa a falar essas coisas dentro da igreja, os fariseus, em geral, eles só têm uma coisa a dizer: que nós falamos as coisas desta forma porque nós amamos o pecado. Nós temos intenção de fazer tatuagem, de colocar piercing, de ficar ouvindo rock, de ir no teatro, de ir no cinema, de ir na balada, de nos vestirmos de acordo com a moda, de gastarmos a nossa vida, em vez de estudar a Bíblia e a Ellen White, com videogame, com futebol, com política, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, porque nós temos intenções ruins na igreja e blá, blá, blá. Esse é o papo do fariseu, filho do Satanás. Veja bem, vamos começar relembrando um fato importantíssimo da palavra de Deus. Romanos 4, verso 15. Onde não há lei, não há transgressão. Só existe transgressão onde existe lei. E aqui as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Porque os fariseus, eles, como nós que não somos fariseus, a gente tem que lidar com uma questão um pouco complicada quando a gente fala de crentes na Bíblia no século XXI. Porque a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, e muitas coisas que existem hoje não existiam no passado. Então existem muitas coisas que existem na nossa cultura que não existiam na cultura de 2000 anos atrás. E a Bíblia nada fala a respeito delas, mas mesmo assim nós temos que pautar a nossa vida pela palavra de Deus de forma completa. Então nós temos que tentar transferir alguns princípios da Bíblia de 2000 anos atrás para lidar com os dilemas de tecnologia, entretenimento, cultura, arte, política, ciência e sociedade do século XXI. E nós nunca vamos encontrar aplicações específicas, mas nós temos que lidar com princípios em geral. Então a Bíblia não fala de piercing, ou de tatuagem, ou da moda, ou disso ou daquilo, ou de votar no PT ou no Bolsonaro.
ou jogar videogame, ou ir pra balada, ou ir no cinema, ou gostar de um teatro, ouvir a música, o rock, ou o pagode, ou o samba, ou lambada, ou funk, ou sei lá o quê. E a gente precisa tentar transpor princípios bíblicos da Bíblia para cá. Só que, qual que é o problema com isso? Ainda que essa seja uma tarefa legítima e cada um pode tentar raciocinar por princípio e identificar à luz da palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, o que agrada ou não agrada a Deus na sua vida em particular, o problema é que quando a gente parte de questões gerais para proibir coisas específicas, a gente entra em uma seara muito perigosa. Vou exemplificar o problema a partir do texto de 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Que é um dos textos muito usados, né, nesse tipo de direção. Quando existe algo que o fariseu quer proibir, que não está na Bíblia, ele pega esse texto e consegue proibir. Então, o que a Bíblia diz aqui? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o fariseu ele vai pegar textos desse tipo, ele vai dizer assim: por que não pode ouvir rock, não pode ir no cinema, não pode jogar videogame, não pode colocar essa roupa, não pode ir nessa balada, não pode ir nesse estádio, não pode gostar dessa política, não pode gostar da ciência ou da economia, ou fazer tatuagem, ou piercing, ou essas coisas aradas todas? Porque não deve amar o mundo e as coisas que há no mundo, e quem tem essas coisas aí não tem o amor de Deus e não está com Deus. Beleza. Se você quer interpretar as coisas desta forma, quem sou eu para impedir você de fazer isso? Só que o problema é que isso que é usado para condenar estas coisas também pode ser usado para condenar outras coisas. Posso exemplificar. Vamos dizer que eu faça um vídeo dizendo assim: galera, pode ouvir rock, pode jogar videogame, pode fazer tatuagem, pode gostar de política, pode ir no cinema, pode ir na boteco, na balada, desde que você, com isso, não esteja transgredindo nenhum dos mandamentos de Deus. Se for na balada, mas você amar as pessoas lá, não adulterar, não fornicar, não mentir, não roubar ninguém, não matar ninguém, etc, etc, ter uma boa comunhão com a galera lá, curtindo um som, bebendo alguma coisa que não seja alcoólica, tá tudo certo, tá tudo bem, beleza? E eu vou falar coisas desse tipo aí em relação a todos esses assuntos. Aí a pessoa embaixo no comentário, o fariseu adventista, comenta: Ezequiel Gomes está pregando a heresia, o engano do Satanás na igreja, porque ele ama as coisas do mundo, que há no mundo, porque lá no boteco tem pessoa que está adulterando mesmo que ele não esteja, a pessoa está fumando, está bebendo, e o rock tem um ritmo assim que Deus não gosta, e lá no rock também fala de violência, e fala da mulher que é bonita, que é gostosa, isso tudo é um absurdo, Ezequiel é uma influência terrível na igreja, e ele quer levar as pessoas para o inferno, e etc, e etc, e etc, e etc, e etc. Beleza. Vamos respeitar a opinião do fariseu adventista que comentou no vídeo do Ezequiel. Só que se eu disser para ele assim: ok, fariseu, eu quase fui convencido pelo que você disse. O problema é que você está usando a internet para falar isso, e tudo que você falou do boteco pode ser falado da internet. Na internet tem prostituição, mentira, homossexualismo, todas as desgraças e mentiras e pecados e desgraças do mundo, e você tá na internet falando essas coisas.
Então você está num ambiente completamente errado, ruim, cheio de pecado, desgraça, e querendo dizer para os outros que eles não podem estar nesse ambiente porque tem pecado, desgraça e coisa ruim. Você é um hipócrita, você é um retardado mental. Você quer usar esse tipo de texto para julgar os outros, mas quando o texto é usado para julgar você, aí você não quer aceitar que a internet está incluída aqui nas coisas que há do mundo. Então, se você tem um perfil na rede social, você está no mundo e você ama as coisas do mundo e você não está com Deus. Porque apontar essas coisas para os outros é a coisa mais fácil que existe na face da Terra. Chegar para os outros e dizer assim, isso aqui está dizendo para não amar o mundo. Se você torce para o Palmeiras, tem uma péssima notícia. Porque o Corinthians não é desse mundo, entendeu? Brincadeira. Então é isso, entendeu? Então o que acontece, galera? A gente está só no começo da discussão aqui, tá? Talvez isso aqui vá um pouco longe ainda, mas eu também vou tentar não ser muito prolixo para ter piedade de vocês aí. Mas o fato é que a gente precisa conversar sobre essas coisas. Também ouve quem quer e ouve no ritmo que puder também, e quiser. Beleza. Então, o que acontece? Eu preciso agora esclarecer uma questão que é muito crucial nessa discussão. E a questão é a seguinte: eu não sou contra quem lê textos como 1 João capítulo 2, versos 15 e 17, e identifica para si mesmo o que ele acha que é do mundo e que não deve participar da vida dele. Então, por exemplo, se o fariseu adventista lê esse texto da Bíblia, ele diz, eu não vou ouvir rock, eu não vou no cinema, eu não vou ver coisa assim, roupa assado, videogame, esporte, política, tatuagem, não sei o quê, eu não vou participar, eu não vou ter, eu não vou fazer, eu não vou consumir, eu não vou gostar, eu não vou participar disso. Para mim, tá excelente, tá tranquilo e tá de boa, sem dificuldade. Por quê? Porque é uma pessoa tratando com as questões da vida, na sua própria consciência, à luz do seu próprio entendimento, guiado conforme ele entende na sua consciência. Pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, a não ir na balada, a não ouvir música, a não fazer nada, a só trabalhar, ir para a igreja, e orar, e testemunhar, dar dízimo e trazer pessoa para a igreja. A vida dele é só isso, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, eu não tenho nada contra isso. Não acho que a pessoa que faz isso é burra, não acho que a pessoa que faz isso é do diabo, não acho que a pessoa que faz isso está errada, não acho que a pessoa que faz isso é ruim. Ezequiel, então qual que é o problema? Então vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 14. Eu vou mostrar para vocês qual que é o problema. Romanos capítulo 14. Poderia ler o capítulo todo, mas vamos ganhar tempo. Eu vou ler só alguns versos. Dá uma olhada no verso 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Versos 22 a 23. A fé que tens, tena para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, deixa eu explicar para você. Se você, pela sua consciência, pelos seus estudos, pela sua forma de lidar com a vida, com as coisas, você chegou à consciência e à compreensão de que ir no cinema é uma coisa impura, beleza. Lembra do que o texto diz? Nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que o considera. Para esse é impura. Então, se para você ir no cinema é impuro, eu exorto que você nunca vá no cinema na sua vida. Se para você ouvir qualquer música que não seja, sei lá, ir no Castelo Forte do Inário Adventista de 1514,
Qualquer outra música não é santa, não é sagrada, é pecado. Eu recomendo que você só ouça a música Castelo Forte de 1514 e nenhuma outra música na face da terra, ok? Se você chegou à conclusão de que o jogo de futebol, de que o videogame, de que não sei o que, de que não sei o que lá, porque tem violência, ou porque tem uma menina bonita, ou porque não sei o que lá, qualquer coisa, não serve para você, não serve para você. E siga a sua consciência. Mas o que o texto diz? A fé que você tem, tenha para si mesmo. Ok? Você chegou a essa conclusão? É para você mesmo. E se você ir contra isso que você diz que você tem na sua consciência, aí você está pecando, porque o que não vem da fé é pecado. Agora, o que eu tenho a ver com a sua consciência? Respondo, nada. E se você me acusar de ter intenções ruins no que eu estou dizendo, porque eu quero pecar, porque eu quero seguir ao Satanás, aí primeiro, você vai ter que lembrar de Romanos 4, verso 15, onde não há lei, não há transgressão. E você vai precisar lidar com algumas outras coisas que eu não vou poder deixar de esfregar na sua cara. Ok. Quando você avalia os motivos pelos quais os fariseus adventistas dizem que música, cinema, arte, tudo isso aí é pecado, obviamente você vai lidar, quando você espremer tudo, com dois aspectos em especial da realidade, que são questões que têm que ver com alguma espécie de violência ou alguma espécie de pecado sexual. Tudo gira em torno dessas duas coisas. Por que que um jogo, um filme, uma música, um cinema, uma balada é pecado? Porque mais cedo ou mais tarde vai ter alguém que vai ter interesse sexual uns nos outros, alguém vai dar porrada no outro, alguém pode tomar uma facada, dar um tiro, desses perigos. E às vezes também tem um pouco de problemas assim com drogas, né? E também essas coisas também são preocupações. Então é isso, é o universo das drogas, ou do sexo, ou da violência. Esses são basicamente os problemas que você tem com as coisas do mundo. Então você não pode alimentar o seu coração com as coisas do mundo, porque senão, mais cedo ou mais tarde, você pode, de alguma maneira, ser influenciado na direção de pecados sexuais, ou de violência, ou de uso de drogas, e etc, etc, etc. Ok, beleza. Só que aí nós começamos a ter um problema bem interessante, que é o problema de ter que ler esse livro aqui. Assim, não sei se vocês conhecem. Prazer, Bíblia, Bíblia, fariseu, Deus abençoe, tá? É impossível você ler a Bíblia e você não ser defrontado com imagens profundamente violentas e de imoralidade sexual. É impossível você fazer isso. Porque essa é a realidade humana, e a Bíblia, para ser um livro que pretende ter conexão com a verdade, com a realidade, precisa lidar com as coisas das quais as coisas são. Então você pode ler a Bíblia e você pode descobrir que Salomão teve 1000 mulheres, que Davi matou o marido da mulher para comer a mulher do cara, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que eu não preciso ficar descrevendo a quantidade de pecados sexuais e de violência que existem nas páginas da Bíblia. E no final das contas, se eu não posso ter comunhão com um filme, porque eu posso ver uma menina bonita, uma história de uma mulher bonita que era casada e ela foi muito mais feliz com o amante do que com o marido, porque aí eu vou ter a tentação de ter uma amante e trair minha mulher, ou minha mulher vai ter uma tentação de me trair e não ficar comigo e ficar com o amante. Você vai ter que dizer que a Bíblia também é um livro proibido, porque o cara pode ler, pô, Salomão teve 1000 mulheres, cara, eu vou ter só umas 250, já tá bom. Ué. Se o problema eu não posso ir ali, fazer aquilo ali, porque eu vou ser influenciado para fazer o pecado, então eu não posso ler a Bíblia, porque né, Salomão teve 1000 mulheres, eu posso ter 250. Posso ter aí um quarto né, da mulherada do Salomão.
Então, assim, é tudo tão infantil, é tudo tão idiota, é tudo tão pequeno. E é sempre aquele ponto. Quando o problema é lá fora, você enfatiza o problema no máximo. Ouvir uma música, ir numa festa, ir num jogo de futebol é o Satanás. Ah, ficar alimentando a cabeça aqui com adultério de Davi, com Batseba, mandou matar o marido, arrancou a cabeça do filisteu. Aí é o que há de mais santo na face da terra, é o alimento espiritual mais puro e verdadeiro, que vai mudar a minha vida e fazer eu chegar no céu, é eu ler esse livro aqui. E, inclusive, essas pessoas tratam essas coisas como se a gente não conhecesse o livro, ou a vida, ou as coisas. Porque no final é muito sobre isso também. O fariseu, ele quer ser o seu pai, entendeu? Só que assim, cara, eu tenho um pai só, eu não tenho tanto pai assim, né, quanto fariseu tem no Adventismo. Então, tipo, que papo é esse, entendeu? Que julgamento é esse? Que, não, porque você quer pecar, você quer ouvir rock, como tipo assim, né, quem quer pecar. Não, cara, primeiro, eu posso querer ouvir rock, ou eu posso querer ver filme, ou eu posso querer ir no teatro, eu posso querer ir numa balada, eu posso querer fazer uma tatuagem, eu posso querer colocar um piercing, etc. e tal, e nada disso é pecado. Porque nada disso é regulamentado na lei de Deus como pecado. Então, no final das contas, só o que existe é uma profunda dificuldade que os fariseus têm de lidar com a realidade da vida deles, e por isso eles querem ficar sendo fiscal destas coisas que eles têm dificuldade de lidar na vida dos outros. Então, ele não tem equilíbrio, ele não tem bom senso, ele não tem espiritualidade, ele não tem comunhão com Deus, ele pensa que qualquer pessoa, em qualquer contexto, que não for naquele quadradinho na igreja lendo a lição da escola sabatina, só pensa em transar e matar e roubar e fazer o que não presta. Não, cara, não é assim. E tipo, um dos problemas assim dessa questão é você infantilizar as pessoas em nome do farisaísmo, entendeu? Ai, porque Deus não gosta dessa música, daquela música, desse filme ou daquele filme. E no final das contas, é tudo sobre medo e controle. E que torna a igreja cada vez mais um ambiente de mais farisaísmo e menos cristianismo. E lembra que Jesus sempre teve tensão com o fariseu. Um dos principais grupos inimigos de Cristo na Bíblia é o fariseu. E é o que mais tem dentro da igreja. E o engraçado é que os fariseus tentam pintar a gente, que tem uma leitura mais complexa, mais madura das coisas, como a gente é que não gosta de Cristo, né? Quando no fim quem não gosta de Cristo são eles, porque Cristo pregou trocentas coisas no Evangelho. Nada sobre piercing, nada sobre cinema, nada sobre música rock ou pagode ou clássica ou nenhuma outra. Nada sobre teatro, nada sobre futebol. Olha quanta oportunidade Jesus perdeu de falar as profundas verdades, né? Sabe por quê? Porque não é aí o foco nem dos pecados, nem da vontade de Deus para o ser humano. Inclusive, nesse aspecto, Jesus falou muito sobre amor a Deus e amor ao próximo. E sabe o que o fariseu realmente detesta? O próximo. Perceba os problemas. Por que o fariseu tem tanta dificuldade com música, com esporte, com teatro, com arte, com moda, com cultura de forma geral? Porque essas coisas, elas trazem esferas e revelações e manifestações do que é a humanidade e que o fariseu detesta. O fariseu detesta o corpo das pessoas, detesta a mente das pessoas, detesta a liberdade das pessoas, detesta a autonomia das pessoas, detesta o fato de que as pessoas podem ser quem elas são e podem ser diferentes de quem ele, fariseu, é. Porque aí o fariseu, ele se impõe essas coisas todas, que ele não pode nada na vida, e ele olha o outro cara que pode fazer uma tatuagem, pode colocar um piercing, pode ouvir uma música, pode ir numa balada, pode fazer isso, pode fazer aquilo,
E ao invés dele amar o outro, ele tem raiva do outro porque o outro não se impôs a vida de retardado mental que ele, fariseu, impôs a si mesmo. E aí no final ele se impõe uma vida assim, tem inveja de quem faz diferente e fica com raiva da pessoa que não impôs sobre si regras que nem sequer existem na palavra de Deus. É isso que acontece, no fim das contas, em amplíssima medida sobre essas discussões. E tem mais. Essas proibições quanto à música, teatro, cinema, moda, videogame, esporte, não sei o quê, não tornou essas pessoas pessoas de profundo amor aos seres humanos, que são capazes de valorizar as habilidades do jogador de futebol, do jogador de vôlei, do artista, do músico, da atriz, do ator. Tem problemas nessas coisas todas? Óbvio que tem, ninguém vai negar que não tem. Tem pecado na igreja, como é que não vai ter pecado no Corinthians? Como é que não vai ter pecado no cinema? Como é que não vai ter pecado no PT ou no Bolsonaro, onde quer que seja? Vai ter pecado em todo lugar. Agora, não adianta querer lutar, primeiro, contra pecados que não são pecados, e outra, pegar pesado com o suposto pecado que está lá fora e pegar leve com o pecado que está aqui dentro. Porque, no fim, o fariseu, ele é profundamente hipócrita, ele quer criar tradições e regulações para além da palavra de Deus, e ele ainda quer ser louvado. Ele quer ser o inimigo da humanidade e ainda ser louvado. Não, parabéns, você é muito firme. Você passou a sua vida inteira sem fazer praticamente nada de significativo na sua vida. E quem ousou sair um pouco da sua caixinha e teve interesses culturais, artísticos, científicos, econômicos, políticos e etc., é que são o problema da humanidade, né? É muito complicado tudo isso. Falta aos fariseus adventistas a compreensão da diversidade dos talentos e dos gostos das pessoas. Muitas dessas coisas que eu falei aqui, eu não gosto. Tatuagem, eu nunca fiz tatuagem. Agora, é o fim dos tempos alguém fazer tatuagem? Não. Não tem o 11º mandamento, não farás tatuagem. Às vezes a tatuagem pode ser um símbolo de um afastamento de Deus? Pode, você tatuar no seu peito assim, eu odeio Jesus Cristo. Ok, aquela tatuagem ela é um símbolo de uma rebelião contra Jesus Cristo. Mas, às vezes, você entende que a pessoa faz uma tatuagem querendo dizer isso, mas não é isso que ela quer dizer, e não é você que vai julgar. A fé que você tem nesse aspecto, tenha para você. Vai você e não faz tatuagem. Mas não julga a pessoa que faz tatuagem por esse aspecto. Se você quiser julgar em algum aspecto, essa pessoa que está fazendo tatuagem, está roubando, matando, adulterando, mentindo, idolatrando, transgredindo todas as leis de Deus, aí você pode dizer, opa, isso aqui está errado. Agora, não pela tatuagem, mas pelo conjunto da obra nos aspectos da transgressão da lei de Deus. Esse é o ponto. E um outro ponto importante, que é assim, cara, esse é um dos pontos cruciais para mim. O fariseu, ele começa a proibir todas as coisas. E as pessoas que começam a se submeter a essa percepção farisaica, elas começam a perder os elementos que os ajudam a lidar com as coisas negativas da vida. Posso dar um exemplo, tá? Quando eu era jovem, o meu pai fazia questão de que eu frequentasse aulas de artes marciais. Eu sou um cara assim bem magrelo, não sou um cara violento no aspecto de embate, de corporal, vamos colocar dessa forma, até por ser bem magrelo também, mais fácil eu apanhar do que eu bater nas pessoas. Então, eu não tenho, assim, sentimentos de prevalecer fisicamente sobre os outros, né? E mesmo sendo magrelo, poder comprar uma arma e sair matando as pessoas e atirando nas pessoas, porque aí com a arma fica um pouco mais fácil. Mas eu não tenho essas coisas. E em ampla medida, quem me ensinou a lidar com esses aspectos foi um pouco as artes marciais que eu estudei quando eu era criança.
Criança e adolescente, tá? Aliás, eu acho que a última vez que eu frequentei artes marciais eu devia ter já quase uns 18 anos, assim, que eu fazia taekwondo, lá em Cuiabá. Então o que acontece? Tipo, as artes marciais, elas ajudam você a lidar com o próprio corpo, a se defender, a atacar se precisar atacar no contexto de defesa, e a respeitar o outro, a respeitar o oponente, a lidar com as coisas, e etc e tal. Então, tipo, sabe, aí o fariseu vai dizer, não, artes marciais é uma coisa violenta, Deus não gosta, não pode. Não, veja bem, às vezes é exatamente isso que você precisa aprender a lidar, inclusive para, em uma situação X, você saber se defender, ou inclusive você não fazer mal a outra pessoa, porque você aprendeu a respeitar a outra pessoa. Por exemplo, rock também é uma coisa assim. O rock, especialmente o rock mais pesado, é uma coisa que ajuda as pessoas que gostam de rock a lidar com certos sentimentos ruins e negativos. Então, o que acontece? O fariseu ele não entende a complexidade das coisas, ele faz a leitura sempre mais idiota das coisas. E é por isso que é tudo tão lamentáveis. É tudo tão lamentável, né? E o que acontece? A manipulação e o controle estão na ordem do dia nas discussões. E em ampla medida, essas questões elas giram em torno dos interesses das instituições religiosas e das famílias. Isso aqui revela uma união que existe entre as igrejas e as famílias. Então a igreja instila nos pais o medo a respeito dos filhos. Então, para evitar os problemas na vida dos filhos, o pai tem que ser cada vez mais fanático da religião e trazer o filho para a religião, para evitar que o filho goste de música, de videogame, de arte, de cinema, de esporte, de política, de filosofia, de tatuagem, disso ou daquilo. Então, a igreja usa o medo das pessoas para controlar a pessoa na hora de educar o seu filho e fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais na igreja, porque lá fora é tudo muito perigoso e muito sedutor e não sei o que, não sei o que lá. Quando, na verdade, muitas dessas coisas que os fariseus proíbem podem ser até veículo de comunhão entre os pais e os filhos. O filho e o pai tocar um instrumento junto, aí o filho toca o violão, o pai toca a guitarra, o filho toca o piano, o pai toca o violino. Vamos fazer um teatrinho, vamos fazer aqui, ó, o pai representa o Moisés, o filho representa o Arão, sei lá, brinca, conversa, participa, joga videogame junto, discute política, economia, ciência, arte junto. Se tem coisas negativas nessas coisas, revela pro filho como que é, como que não é. Se o filho tá com vontade de ir num show, vai uma vez com ele, mostra pra ele que você pode estar ali, ele pode estar ali. Primeira vez que eu fui num show de rock na minha vida foi com meu pai, eu tinha 11 anos de idade, show do Guns N' Roses, 1992, no AMB. Eu não tinha idade nem para entrar sozinho no show, meu pai foi lá e me levou, e aqui, ó, você pode estar aqui, ver aqui, estamos aqui junto e acabou, entendeu? E é isso, cara. Ir no esporte, bater uma bola, fazer uma artes marciais. Vida, galera, é vida. Não é só ler Ellen White para a igreja e todo o resto é o Satanás, entendeu? Tem o espaço também de ler a Bíblia, ler a Ellen White, vai para a igreja, não tem problema. Mas tenha uma percepção ampla dos gostos, dos interesses, do que pode florescer na vida de uma pessoa, um interesse cultural, musical, científico, familiar, sei lá do quê. Entende? A vida não é só ser escravinho da igrejinha, não. A vida é mais do que isso. E tipo, o interesse das instituições religiosas e dos fariseus não pode prevalecer sobre o interesse de gente normal dentro da igreja. E assim, tipo, tem duas coisas para terminar. Na nossa sociedade, existe uma reação extremista a esse problema, que é o progressismo. E na minha visão, o progressismo não é a solução desse problema. Não é o liberou geral que é a solução desse problema. Porque a questão é assim. Se a igreja assistir mais filme, ver mais jogos de futebol, fizer mais tatuagem, sei lá o que, etc, tudo isso aqui, né? Ouvir mais rock, a igreja não vai ficar melhor por causa disso. Porque não é esse o problema e nem é a solução, entendeu?
Então, tipo assim, o progressismo simplesmente ele não resolve esses problemas. O ponto é, seja lá o que for que você faça, faça com a sua consciência alerta à lei de Deus, ao Espírito Santo, à palavra de Deus, às influências, às consequências das coisas, seja no campo de futebol ou seja na igreja, seja no teatro ou seja no cinema, seja na música ou nas artes marciais, seja onde for, esteja com Deus. E seja fiel a Deus em qualquer ponto, porque você pode ser fiel lá fora e infiel dentro. Você pode se perder dentro e ir para o céu fora. Porque não é simples como que se quer dizer no contexto do farisaísmo religioso. E acima de tudo, aprenda a respeitar e amar a liberdade do outro. Eu não tenho nenhuma vontade de fazer tatuagem, colocar piercing, fazer isso, fazer aquilo. Mas se a pessoa do meu lado na igreja está feliz, está tranquila, está contente com isso, está orgulhosa com a tatuagem, com o nome da filha dele, cara, parabéns, que legal a homenagem que você fez para sua filha. Eu não fiz, eu não faria, eu não sou muito fã disso, mas gostei, respeitei, tratei como irmão, entendeu? Não é para julgar com base em nada, com base em retardado mental, fariseu que acha que pode julgar as coisas e que acha que tu tem que girar de acordo com as cabeças de débil mental de fariseu. E nada do que eu falei aqui deveria ser novidade ou deveria ser polêmico para ninguém dentro da igreja. E se o meu discurso aqui foi muito polêmico para alguém, a gente percebe assim o quão longe nós estamos de uma religião com o mínimo bom senso. E aí talvez se explique por que a igreja declina, por que é cada vez menos pessoas, cada vez menos jovens, cada vez menos tem pessoa dentro para casar com a pessoa, aí tem que casar com alguém que é de fora, aí não sei o quê. Por quê? Porque vai ficando um negócio tão idiota, tão engessado, tão retardado mental, que as pessoas não querem saber desse negócio. Porque é tudo débil mental. Para satisfazer coisa de loucura, porque a pessoa tem medo da vida e da realidade. E eu não estou minimizando os problemas da realidade, mas os problemas da realidade não estão só fora da igreja, também estão dentro. E o que você recomendaria a uma pessoa por causa disso? Você recomendaria que ela saísse da igreja por causa dos problemas? Se você não faria isso, por que você vai recomendar a pessoa de ter outros interesses por causa dos potenciais problemas? O ponto é educar todo mundo a entender os problemas que podem existir dentro ou fora da igreja e tentar a gente fazer o nosso melhor em qualquer tipo de contexto que a gente esteja. E deve ser simples entender isso. E essa sensibilidade de querer controlar a liberdade do outro é algo muito ruim e que faz muito mal dentro da igreja. E como é bom a gente poder também ter um espaço aqui para colocar essas coisas claramente, tá bom? É isso e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.